Muy buenas noches. Muito boa noite a todos os que estão conectados através do satélite Amazonas e o satélite Eutelsat 8 Y e também pela internet en los diferentes países, nos diferentes países, desde Norteamérica hasta desde Suramérica, a América do Norte até a América do Sul, África, lá España, na África, Espanha, Suecia, Holanda Suécia, Holanda, Austrália y demás países. e demais países. Hoy viernes 9 de febrero de este año. Hoje, sexta, 9 de fevereiro deste ano de 2024, Un saludo al misionero Miguel uma saudação, Bermúdez missionário Marín, Miguel Bermude Marim, allá donde se encuentra, y a lá todos onde los ele se ministros encontra, e a todos os y a todos los ministros hermanos. e a Para todos hoy os tenemos irmãos. este tema, Para hoje temos esse el tema, reino de Dios o reino de Deus se ha acercado, se que fue aproximou, predicado el 4 de que foi septiembre pregado del 4 de 2015 setembro de 2015 em Santa Marta, Usó la México. escritura E allí ele usou a escritura del ali libro de do livro do Evangelho segundo São capítulo Marcos, capítulo del 1, 14 al 15, do donde nos 14 ao dice, 15, onde nos diz: Depois que João foi encarcerado, depois que João foi encarcerado, Jesus veio a Galileia Galileia pregando o Evangelho do reino de Deus. E ele escreve aí, nessa Bíblia ele escreve o Evangelho do Reino, e nessa outra Bíblia ele desenha uma estrela de Davi, pregando o Evangelho do Reino de Deus, dizendo: o tempo se cumpriu e o reino de Deus se aproximou, arrependei-vos e crê no Evangelho. E nessa Bíblia ele desenha uma pedra angular e as eras, e aqui ele desenha uma pedra angular. O reino de Deus se aproximou. Podem se sentar, por favor. Na mensagem, o que sabemos, falamos, que foi pregado 6 de outubro de 2008 em Santa Marta, Colômbia, o nosso irmão William nos diz, e agora encontramos que a ordem da vinda do Filho do Homem vindo ao seu reino, ou seja, a sua igreja, foi mostrado ali no Monte da Transfiguração. Tem que aparecer as duas oliveiras, Moisés e Elias, que são os dois candeeiros, que são os dois ungidos. Tem que ser vistos esses ministérios sendo manifestados, e Cristo tem que ser visto, o Filho do Homem, resplandecendo como o sol. E é assim então como, para Israel vem a palavra. Como a palavra vem para Israel? Veja, nessa manifestação de Filho do Homem, ou seja, das duas oliveiras, Moisés e Elias. Levanta-te, resplandece, porque já veio a tua luz, e a glória do Senhor nasceu sobre ti. Do qual leio uma anotação que do nosso irmão William ali nos disse, diz, nas 4 etapas da restauração de Israel, há homens, um líder, um homem para cada etapa dessa restauração. Primeira etapa, um terremoto, cada osso unindo-se com o que lhe corresponde. Segunda etapa é igual, e aí não escreve nada. Terceira etapa é igual, não escreve nada. Quarta etapa é igual, e ele escreve a entrada do Espírito Santo no corpo, nação de Israel. Vem em um homem encarnado. Vejam como vem esse Espírito novamente a Israel em um homem feito carne. E tem que vir como o sol. Agora vejam que na sua primeira vinda não quiseram coroar como rei. O quiseram coroar como rei, mas não era o tempo. Agora esse é o tempo na qual se cumpre essa promessa, e onde, sim, vai ser coroado como rei. Página 134 do livro dos selos, em espanhol, diz: e notem, quando esse Espírito Santo que temos chegue a se encarnar, o que está no nosso meio agora mesmo na forma de Espírito Santo, quando ele chegue a ser encarnado na pessoa de Jesus Cristo, então nós o coroaremos como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores.
Vejam como é que coronado é coroado como Rei de Reis como Rei de Reis e Senhor dos Senhores. em sua obra de É na reclamo, sua obra de reclamação, não é na sua obra de redenção. 2000 anos atrás, Há 2000 anos atrás, não foi coroado ali. allí vino como cordeiro. Ali ele veio como cordeiro, é como leão da tribo de Judá, que ele seria encarnado, Esse Espírito Santo, e aí é onde coronado. seria coroado. Tiene que venir como el sol. Tem que vir como o sol, Así, tem que ser assim essa manifestação. Em Malaquias capítulo 4, versículo 2 diz: Mas a vós que temeis o meu nome, nascerá o sol de justiça, e em suas asas trará salvação. Isso é a vinda do Senhor, e em suas asas trará salvação. Suas asas, os ministérios das duas oliveiras de Moisés e Elias. E agora, o Filho do Homem virá com os seus anjos, e isso significa que estarão os ministérios das duas oliveiras presentes nesse tempo. Vejam, tem que estar presentes esses ministérios. O Filho do Homem virá na glória do seu Pai com os seus anjos, é a promessa, e enviará os seus anjos com grande voz de trombeta e juntarão os seus escolhidos, ou seja, que esses ministérios das duas oliveiras estarão sendo operados pelo Espírito Santo para o chamado de todos os escolhidos, para o chamado de todos os escolhidos destes 144 mil hebreus, que são 12 mil de cada tribo. Na página 7 do livro de Citações, parágrafo 54, nos diz: quando 144 mil se sobressaiam de reticências, e um desses dias algum divino, santo, ungido, profeta de Deus, vejam, tem que ser um profeta o que estaria realizando esse trabalho, e o achar com sinais e milagres. E esses judeus dirão: isso é que eu estou procurando. Sim, Senhor. E Deus batizará 144 mil judeus e o rapto virá. Porque lembrem que a página 159, vamos ver qual é a página, onde nos diz, isso está no sexto selo, 359, parágrafo, página 359 do livro dos selos, que eles são selados, diz, mas Jacó disse: não vou deixar tu ir se não me abençoares. Não podes partir, eu vou ficar contigo. Eu quero que venha uma mudança em minha situação. Estes são os 144 mil, os ganhadores de dinheiro, que foram tão desonestos com as finanças, mas quando por fim eles veem a coisa verdadeira e a possibilidade de se agarrar dele, aí estarão Moisés e Elias. Amém. Eles também lutarão com Deus até que os 144 mil das 12 tribos de Israel sejam chamados e tirados fora. Isso acontece justamente antes de começar a tribulação. Quão formoso! Esses dois profetas pregarão, como João Batista, eles dirão: o reino dos céus está ao alcance, Israel. Arrependam-se. Arrependam-se de quê? Arrependam-se de seus pecados e sua incredulidade e retornem a Deus. Agora vejam que isso acontece antes da grande tribulação. Portanto, esse profeta que Deus enviaria lá é enviado com o Espírito Santo nele, e assim é que esse Espírito retorna novamente ao povo hebreu. Continuo lendo aqui o parágrafo 54 da página 7. A era gentia cessará, as bombas atômicas cairão e tirarão o mundo, e a igreja gentia será raptada para estar ali, de pé, na presença de Deus. E escreve ali embaixo as bombas atômicas, e em cima ele escreve Apocalipse 11, 3, 7 ao 2, 14, versículo 1, e escreve um profeta, e escreve a era gentia fechada, Moisés e Elias e os 144 mil, e o rapto virá.
Quando o rapto virá? Quando esses ministérios de Moisés e Elias selem estes 144.000, e então ali o rapto poderá acontecer, porque isso acontece antes de começar a grande tribulação. Nosso irmão William continua dizendo: e agora o anjo do pacto, que é Cristo em seu corpo angelical, o qual é o Espírito Santo, vem de era em era, operando o ministério correspondente a cada era e chamando os escolhidos de cada era. Na página 41 do livro de Citações, parágrafo 333, que é um extrato da página 30 do livro das Eras, ele diz: agora, quando o Evangelho volta aos judeus, quando o dia gentil, e escreve aí, a dispensação da graça, acabe. Quando o dia do gentil se acabe, o Evangelho, e escreve o Evangelho do Reino, o Evangelho está pronto para ir aos judeus. Eu podia, se só pudesse pregar-lhes uma coisinha que está por acontecer aqui, vê aqui mesmo, este dia, vê, está por acontecer, quando entremos à era da igreja, e esta grande coisa está por acontecer, seguirá a Revelação 11, ou seja, Apocalipse 11, e levantará estes dois profetas, Elias e Moisés, retornando novamente pelos judeus. Estamos prontos para isso. Tudo está situado em ordem. Pronto. Esta mensagem gentia, assim como os judeus trouxeram, assim como os judeus os trouxeram aos gentios, os gentios o levarão de volta aos judeus, e o rapto virá. E ele escreve: os gentios, Moisés e Elias, levam a mensagem aos judeus, e o rapto virá. E aqui no parágrafo em cima do 333 que estamos lendo, escreve: o dia gentil é igual à dispensação da graça. Moisés e Elias, Apocalipse 7, 2, 11, do 3 ao 7, 14, versículo 1. Nosso irmão William continua dizendo: para o tempo final vem Cristo, o anjo do pacto, chamando e juntando os escolhidos da sua igreja, da era eterna à era de pedra angular, e depois chamará e juntará os escolhidos do povo hebreu. Agora lembrem que esses ministérios vêm recolhendo, ou seja, vêm trazendo essa colheita, realizando essa colheita dos pertencentes à era de pedra angular, e depois, ou seja, quando já os tem aí, no aposento alto na era de pedra angular, porque tem um trabalho, primeiro no meio da sua igreja, porque já está a ponto de ser raptada, diz: e juntará os escolhidos do povo hebreu, e depois chamará e recolherá os escolhidos do povo hebreu, chamará e juntará. O filho do homem virá com seus anjos, diz o reverendo William Branham. E quando se fala de filho do homem, está se falando de um profeta, ou seja, está se falando da manifestação de Deus, do anjo do pacto, em um homem, em um profeta. Ou seja, o Espírito Santo, Cristo, através de um homem se manifestando, porque filho de homem é profeta. E, consequentemente, a esse profeta, então, estará se operando o ministério de Moisés, o ministério de Elias e o ministério de Jesus, porque o único que opera ministérios é o Espírito Santo, o qual é o anjo do pacto, Cristo em seu corpo angelical, e estará consequentemente sendo pregado o Evangelho do Reino por testemunha a todo o mundo. E na página 135 do livro de Citações, parágrafo 1206, nos diz: nesse parágrafo, diz, começa 9 reticências.
Essa é a terceira y es etapa. hablando la palabra. E é falando a palavra. Parece inteiramente possível que você Parece inteiramente possível que você fale a palavra e a pessoa seria completamente restaurada. Veja, como? Falando a palavra. Colocado inteiramente pronto para o rapto na ressurreição. O Filho do Homem, isso é verdade ou não é? E você faria isso se apropriadamente apertado? Você não evitaria todas estas coisas? Tem dito ali, evitar todas estas coisas e estar de pé diante do Filho do Homem? Lucas 21, 36. Agora, meu querido amigo, vem diante do Filho do Homem. Lucas 21, 36. Agora, meu querido amigo. Agora, eu penso que você tem aqui uma boa declaração. Sim, Senhor. Agora, isso seria verdade, você diz, irmão Branham? Em outras palavras, aqui está, eu não creio que não posso, eu creio que eu não podendo, não polindo o que você disse, mas eu creio que eu posso fazer um pouco mais claro às pessoas. Vocês estão crendo, por causa das palavras faladas, estas coisas como essa de que ele disse, e todos vocês aqui eram testemunho dos esquilos, e todas estas coisas que se fizeram. Mas vocês notaram que isso foi dado sobrenaturalmente? Em cima ele escreve a terceira etapa é igual falando a palavra em cima do parágrafo antes de passar a página e escreve ser restaurado para o rapto na ressurreição. E aí embaixo onde nós paramos, eu nunca pedi, Senhor, deixa que eu faça isso. Eu falei essas coisas assim e faço aquelas coisas ali, eu nunca pedi isso. Ele, por sua própria vontade divina, veio a mim e disse, vai tu e faz isso. E aí desenha uma estrela de Davi e em cima escreve esquilos criados. E nessa página 135 aí embaixo, aí ele escreve esquilos criados pela palavra, o alimento espiritual para a era de pedra angular. E aí escreve, em um estudo também desse, colocar esse parágrafo, e em um estudo escreve, fazer mais claro às pessoas. Agora, o nosso irmão William continua dizendo aqui, sob a pregação do Evangelho do Reino, não se dá a oportunidade às pessoas para que recebam a Cristo como único e suficiente Salvador. É sob a pregação do Evangelho da Graça, vejam. É sob a pregação do Evangelho da Graça que se dá a oportunidade das pessoas receberem a Cristo como Salvador. E, consequentemente, ao deixar já de ser dada a oportunidade para que recebam a Cristo como seu Salvador, vejam que, lembrem que isso tudo são etapas da terceira etapa. E é sob a pregação do Evangelho da Graça que se dava essa oportunidade para receber a Cristo como seu Salvador, para obter assim o novo nascimento e se preparar para o rapto, para receber a fé do rapto. Portanto, sob a pregação do Evangelho do Reino, não se dá a oportunidade às pessoas para esse propósito de receber a Cristo como Salvador para o rapto. Agora, porque desceu a pregação do Evangelho do Reino? É de onde vem a pregação do juízo divino. Vejam na página 22.
Parágrafo 181 diz: eram as águas do juízo que destruíram o incrédulo, as mesmas águas que levaram Noé à segurança. Diz na mensagem, e essa é a mensagem evangélica, ele diz, do reino, que destruirá o incrédulo, o que vai levar a igreja no rapto, antes que caia o juízo. E escreve aí embaixo, Apocalipse 7, 2, 11, do 3 ao 7, 14, versículo 1 e 9, versículo 4. E em cima ele escreve o Evangelho do Reino, a mensagem evangélica de juízo. A mesma mensagem, vejam, a mesma mensagem que destruirá o incrédulo é a que vai levar a igreja no rapto. Agora continua dizendo, e agora o reino de Deus e consequentemente o Filho do Homem vindo em seu reino com seus anjos está apontado para o último dia. É para o último dia onde estará se falando destas coisas em forma clara, abrindo esses mistérios à igreja e depois ao povo hebreu. Mas primeiro é a igreja noiva do Senhor Jesus Cristo, ou seja, estará se falando claro, ele diz aí, o que Deus está nos mostrando nesse tempo, ou seja, está nos falando claro. Veja numa anotação aqui mesmo no livro de citações, atrás das notas, nos diz, a evidência do Espírito Santo é quando você pode receber a palavra e tem um claro entendimento. E aí, em cima também dessa frase, ele escreve, por seus frutos os conhecereis igual, por seus ensinamentos, pela palavra para o tempo. A evidência do Espírito, em cima ele escreve a teofania, aí na parte do Espírito. Agora veja, o nosso irmão William continua falando aqui, e agora, vivendo nós neste tempo onde de um instante a outro se fecha a dispensação da graça, em que dispensação estava vivendo enquanto nosso irmão William estava conosco? Na dispensação da graça. Lembre que estava em um entrelaçamento dispensacional, mas estava realizando a pregação e dando a oportunidade de receber, das pessoas receberem a Cristo em sua primeira vinda, receber salvação e recebê-lo como seu único e suficiente Salvador. E ele nos disse aqui, lembrem que essa é uma mensagem de 2008, e está nos dizendo que breve, de um momento a outro, se fecha a dispensação da graça. Temos que estar falando das coisas que correspondem nesse tempo, a esse entrelaçamento, as que correspondem para o fim da dispensação da graça, onde Cristo disse, assim será no fim do século, enviará o Filho do Homem e os seus anjos, ou seja, sempre que há uma mudança de dispensação, esse próximo mensageiro tem que aparecer no final dessa dispensação. Agora vejam, na página 98, e no qual continua então, já com o cetro, nesta nova dispensação, Deus através deste instrumento operando no meio do povo, trazendo as bênçãos contidas nesta dispensação. Página 98, parágrafo 848 diz, quando Deus esteve tratando com os judeus, ali não tinham profetas gentios. Quando Deus está tratando com os gentios, aí não tem profetas judeus. Quando Deus volta aos judeus, aí não vai ter profetas gentios. Vê o que me refiro? Muito bem, depois que o rapto tenha tomado lugar, e desenhe aí uma pedra angular. Agora haverá um tempo restante, certamente uma mensagem influindo a outra.
E aí do lado em cima ele escreve o da graça a do reino. Viria, como lhes explica a vocês, como veio Paulo para os gentios e assim por diante. Escreve: Pedro é igual a Elias, Paulo é igual a Moisés. Como Pedro e Paulo traz a mensagem aos gentios, Moisés e Elias levarão ao povo hebreu. E diz: e o rapto acontecerá. E em cima desse parágrafo escreve: como Paulo aos gentios, Moisés e Elias, escreve tempo restante. Agora continua dizendo: vem, por isso temos que estar falando dos anjos do Filho do Homem, que são os ministérios de Moisés e Elias, que com grande voz de trombeta serão enviados, ou seja, com a mensagem da dispensação do reino, que é a grande voz de trombeta, porque essa é a voz de Deus, a voz de Cristo para chamar a juntar seus escolhidos do último dia. A mesma mensagem, vejam, vamos ver aqui na página 113 desse livro de citações, parágrafo 993, diz: assim como o Pai o mandou pregar aos viventes, aqueles que tinham esperança, e depois apresentou a mesma mensagem aos que não tinham esperança, parece que vai de acordo com o que agora tem que ser assim, porque o Espírito de Cristo que mora em nós não muda a natureza dele, não muda o sistema de Deus, ele é o mesmo em cada geração. Ele deve ser o mesmo, disse: assim como o Pai enviou a mim, eu também envio a vocês. Os ministérios devem ser os mesmos. E escreve Apocalipse 7, do 2 ao 5, 11, do 3 ao 6 e 14, versículo 1. E aqui, aí em cima neste mesmo parágrafo, mas começando no parágrafo 993, escreve a mesma mensagem a reticências, os que tinham esperança e aos que não tinham esperança. Hoje será o Evangelho do Reino. Ou seja, que essa é a mensagem da dispensação do Reino. A uns salvará e a outros condenará. Nosso irmão William continua dizendo: dessas coisas temos que estar falando, por quê? Porque estas são as coisas que estarão acontecendo nesse tempo, e o dá-las a conhecer a nós, e ele, ao dar a conhecer a nós, pois temos que falar destas coisas que conhecemos, porque ele as deu a conhecer. Lembrem que ele está nos trazendo aí as boas novas, o conhecimento das coisas que acontecerão. Assim como o arcanjo Gabriel ali estava dizendo a Maria o que iria acontecer. Agora continua dizendo: e agora, depois da sétima era, a coluna de fogo se perdeu para muitas pessoas, mas é que se foi ao seu povo, ou seja, foi a sua gente. Aí tem que ver a transcrição, se foi a sua gente, ao seu povo da era de pedra angular. E depois a coluna de fogo, o reverendo William Branham viu que repousou sobre o pequeno quartinho que estava em uma carpa catedral gigante. E ali estava operando a coluna de fogo, onde entravam as pessoas doentes, com problemas físicos, do corpo físico, e saíam muito bem. Era uma obra da coluna de fogo, de Cristo, o anjo do pacto. E ele não faz nada senão através do ser humano. Vê, ontem eu acho que também, ontem à noite, as palavras que estivemos falando, nós vimos lá que o Senhor não fará coisa alguma sem que antes revele seus segredos a seus servos, os profetas. E ele diz ali: não fará nada, ou seja, quando é nada, é nada. Sempre tem que operar através do seu instrumento. Diz, ele não faz nada senão através do ser humano. E, consequentemente, a terceira etapa, pois Deus tem que estar operando através de carne humana.
Página 26, parágrafo 218 diz: e assim que nós, esta noite, queremos pensar nisso e lembrar que no meio de todo este clamor, Deus não pode enviar um avivamento até que tenha um homem em forma para recebê-lo. E antes que nós possamos ter esse avivamento, Deus tem que chamar fora e treinar o homem. Deus treina o homem para levar a sua mensagem. E ele escreve um homem para um avivamento. E aí ele desenhou uma pedrinha angular ali. E mais abaixo, também na metade do parágrafo ali da esquerda, também tinha desenhado uma pedra angular. E parte das eras, continua dizendo, portanto, tinha alguém ali. Agora, se o irmão William está dizendo, como todos os profetas falaram, como Amós, que é a escritura que lemos, e lá ele nos fala que o Senhor não fará nada sem que antes revele seus segredos a seus servos, seus profetas. Amós 3:7. E ele está dizendo ali, portanto, tinha alguém ali, pois a pessoa tem que entender que assim como Deus operou em cada era e em cada dispensação através de um mensageiro, no fim do tempo, no cumprimento do que foi mostrado ao reverendo William Branham, que seria o cumprimento dessa visão que foi mostrada, onde o povo estaria recebendo a fé de rapto, pois ele tem que ter um instrumento no meio da sua igreja para cumprir essa promessa. E aqui, como em tantas ocasiões, ele nos mostra que tem um instrumento ali operando, porque a coluna de fogo precisa de um instrumento. E aqui ele está nos dizendo que nesse lugar estava a coluna de fogo operando no meio da sua igreja através de alguém. Não pode ser alguém que já se foi, porque Deus não pode se sair da Escritura do que Ele já fez em tempos passados. Como Ele operou em tempos passados, opera em cada tempo e nesse tempo também. Portanto, todos os que se foram, todos estão como espectadores. Aqui, nós somos os atores da terceira etapa da visão da capa. Os que já se foram ficam como espectadores, porque foi isso que estiveram vendo o anjo e o irmão Branham desde a sexta dimensão até aqui. O irmão Branham não estava operando ali, diz, os milagres acontecendo, e o irmão Branham ainda não tinha descido. Ele escreve no livro de citações em uma porção. Os milagres acontecendo, e o irmão Branham ainda não tinha descido ali, porque era outro instrumento. Vejam, tudo é simples. Mas como ele está velado, aquele que Deus não queira mostrar, porque não está predestinado para isso, pois pode falar ele tão claro como a água, e ele não vai ver, porque é colocado o véu nele. E quem é o véu? O instrumento. Portanto, eles tropeçam com o véu. Portanto, tinha alguém ali. E o reverendo William Branham viu que estava acontecendo isso tudo, e foi dito a ele que ali seria a terceira etapa, que isso seria a terceira etapa. Portanto, trabalhamos em prol de que apareça o lugar onde a terceira etapa está prometida, que será manifestada em toda a sua plenitude, e sabemos que seria em um idioma desconhecido para o sétimo anjo mensageiro, portanto não seria inglês. Fica descartado o inglês.
e tem que ser do Ocidente, porque Elias disse, haverá outro avivamento. Agora, vejam, diz, haverá outro avivamento e, consequentemente, tem que surgir outra era. E como lemos ali, que Deus tem que enviar um homem para esse avivamento, página 26, parágrafo 218, consequentemente tem que surgir outra era. Então tem que ser uma era eterna, virá outro tempo, outro avivamento, diz, do Ocidente. Portanto, tem que ser do Ocidente, o continente americano, já não pode ser da América do Norte, já não pode ser da América do Norte. O que resta é a América Latina e o Caribe. Do Ocidente virá um cavaleiro. Nós vimos isso na página do livro de citações, página 166, parágrafo 1485. Agora eu estava ficando bastante velho e pensei, Deus, virá outro avivamento? Eu vou ver outro tempo? E apenas lembre, do Ocidente virá um cavaleiro no cavalo branco, cavalgaremos esta senda outra vez. Isso é correto, tão logo quando estejamos prontos, quase prontos. Veio, você é uma promessa. E aí as anotações que ele fez ali, que todos já têm, agora vejam. E aqui também no 1495, vamos ver aqui, 1496, na página 168, diz: porque eu, o homem velho, sofri minha vida toda, porque ele me curou agora. Creio que cavalgarei esta senda novamente. Tenho que trazer uma mensagem. Outra vez ele escreve quinto Elias. Qualquer um lê isso, ele fala, mas ele vai voltar de novo. E como não tem percepção profética, não pode ver que esse é o Espírito Santo que estava ali operando o ministério de Elias em sua quarta manifestação, o qual está falando e dizendo por boca humana, porque é preciso uma boca para falar. E ele está dizendo à igreja ali que iria cavalgar esta senda outra vez. E ele escreve quinto Elias, na mensagem ano de jubileu, e disse ao meu pai, essa noite, como Júnior viu em um sonho nesta outra noite, nas asas dessa pomba se movimentando nessas janelas aqui, Senhor, a tua semente está comparecendo para o serviço. E ele escreve, virá uma mensagem, ele escreve nova, é igual ano de jubileu, o evangelho do reino. E escreve também uma mensagem dispensacional. E em cima, ali ele escreve quinto Elias, o evangelho do reino, cavalgarei esta senda outra vez. Eu tenho que trazer uma mensagem do ano de jubileu. Continua dizendo, e agora Elias disse que virá um cavaleiro, o outro cavaleiro é Moisés. Percorreremos este caminho uma vez mais. Elias percorre o caminho ministerial com Moisés, que é o que ele nos disse ali na página 57 do livro de citações, parágrafo 494, onde diz, o espírito de Elias, e escreve quinto Elias, fora desta igreja gentia, continuará apenas diretamente para dentro dessa igreja judaica, irá diretamente para dentro e chamará Moisés com ele, aleluia. Você vê? E ele vai pregar a mesma mensagem de Pentecostes aos judeus, ano de jubileu, Levítico 25, ele escreve, aos quais rejeitaram o Messias, amém, você vê? Vai ser a mesma mensagem pentecostal que esses judeus pregarão novamente outra vez a eles. E ele escreve Moisés e Elias. E uma pedra angular e as eras ao lado com a seta em cima, e ele escreve do lado esquerdo, a era judaica é igual dispensação do reino e a era da pedra angular. A era, ele escreve ali também, a era gentil. Agora continua dizendo, veja, onde Moisés se criou? No ocidente de Israel, lá no Egito ele se criou. Ou seja, diríamos
olhando um pouco para o sul, e diz o reverendo William Branham: percorreremos este caminho, ou seja, ministério, caminho ministerial, outra vez, ou seja, uma vez mais. E a citação que nós lemos nesses dias, que uma foi domingo, que está na página 103, parágrafo 893, veja onde ele diz ali: e vem uma perseguição para todos os que se unam a ela, um boicote, então será tarde demais, já tomaste a marca. Não diga vou fazer depois, é melhor que faça agora. E escreve 666. Estava crescendo, mas lembre que quando Ramsés estava crescendo no poder do Egito, Deus tinha Moisés no deserto. Ele também estava crescendo, Ramsés, e escreve outra vez 666. Tinha um sistema político, mas tinha o sistema político, Deus tinha o sistema espiritual, sob um profeta pronto para vir falar ao seu povo. Outra vez, ambos estão crescendo. Haverá uma demonstração desses dias, e escreve Carpa Catedral. Já não, embora ele já tinha profetizado e tinha provado que estava bem, mas ainda estava na escola do deserto, escondido do resto do mundo, mas estava na escola sendo treinado lá no deserto. Porque Deus treina o homem para trazer a sua mensagem, o que nós lemos ali. E aí ele escreve Moisés sendo treinado na escola do deserto, pastoreando ovelhas, era um pastor. O deserto é igual o Caribe. E em cima escreveu Moisés é igual, e escreveu também a perseguição, boicote. Nosso irmão William continua dizendo: o que opera ministérios é o Espírito Santo, Cristo, o anjo do pacto. Portanto, Cristo, o anjo do pacto, estará operando os ministérios de Moisés e de Elias no último dia. Tudo isso vai ter sua parte culminante no cumprimento da visão da carpa, pelo qual haverá um povo e um mensageiro que estarão trabalhando para que surja esta carpa catedral. Na página 115 do livro de citações, parágrafo 10, 19, nos diz: é o tempo da unidade de Deus e sua noiva, e eu digo isso com reverência e respeito. Eu creio que a noiva de Cristo foi chamada, eu creio que já está selada no reino de Deus. Eu creio que o mecanismo está ali, estão esperando a dinâmica que levará ela da terra à glória no rapto. Onde é que diz? Se alguém entrar de cheio à mensagem, diz, o lançaria à eternidade sem saber, ou seja, ao rapto. E veja o que diz aqui. A dinâmica dessa igreja vai ser o preenchimento do Espírito Santo. Temos trabalhado em uma pequena medida. Agora, quando ele mostrou essas 5 manifestações do poder de Deus, vejam, ele estava mostrando lá, com estas 5 manifestações, Deus através do reverendo William Branham, o que seria no meio da sua igreja, na dispensação do reino, na era de pedra angular, em seu poder absoluto, onde cobre todas as áreas. Estas 5 manifestações, embora tiveram mais manifestações do poder de Deus através dele, mas estas foram as 5 mais sobressalentes, veja, que cobriu tudo. Enquanto a cabeça de pedra vem se unir com o corpo, mas quando a cabeça e o corpo se unem, então todo o poder do Espírito Santo a levantará. Exatamente. Assim, até os mortos em Cristo de centenas de anos vão se levantar na formosura da sua santidade e farão voo pelos céus. E escreve aí, em cima, escreve Apocalipse 11, versículo 3, 19 do 11 ao 19, 7, versículo 2, 14, e escreve a ressurreição e o rapto.
E também escreve do lado esquerdo para cima a pedra angular e desenha uma pedra angular e as eras. E embaixo desenha uma estrela de Davi, escreve a mecânica e escreve a dinâmica e uma seta, uma pedra angular que desenha o preenchimento. E também na 103, veja o que nos diz aí, do parágrafo 894, diz: Deus está chamando o seu povo escolhido e já foram eleitos. E agora estão eleitos para quê? Para uma ressurreição. E que tipo de sinal ele está os ensinando? O sinal de ressurreição. Este sinal de ressurreição é muito importante, ao qual a igreja noiva está sendo ensinada nesse tempo final, a qual ele escreve aí a ressurreição em Moisés e Elias. Agora, este é um sinal muito importante, a qual vai ser transmitido. E vejam que os escolhidos de Deus estão sendo ensinados por esse sinal de ressurreição que vai acontecer. Agora, vejam, o nosso irmão William continua dizendo: aqui estarão as grandes bênçãos de Deus, o poder de Deus em toda a sua plenitude, e isso vai ser a visita, ouvindo e presença do Senhor em toda a sua plenitude, o seu templo espiritual, ao lugar santíssimo do seu templo, para colocar-se no meio das duas oliveiras, no meio dos dois querubins, um de cada lado. Porque é no meio dos dois querubins que o tabernáculo de Moisés e o templo de Salomão, que desceu, essa coluna de fogo, e dali diz: me declararei a ti, ou seja, que é no meio dos ministérios de Moisés e Elias que Deus está falando ao seu povo, à sua igreja noiva, porque esses ministérios têm que estar, o qual foi representado nesses dois querubins de ouro do tabernáculo de Moisés e do templo de Salomão, que foram colocados ali, os quais foram colocados esses dois querubins de madeira de oliveira forrados de ouro, e isso representa os ministérios de Moisés e de Elias, e do meio deles está essa coluna de fogo. Portanto, isso no templo espiritual de Cristo, que é a sua igreja, na era de pedra angular e dispensação do reino, ao estar esses dois ministérios no meio da igreja, aí a coluna de fogo que foi vista pelo reverendo William Branham nesta visão da carpa, estava falando com alguém mais acima. Portanto, ao esses dois ministérios estarem ali, a coluna de fogo então pode morar no meio do seu povo, no lugar santíssimo, e poder falar-lhe, trazer a fé de rápido à sua igreja. E veja na página 116, parágrafo 10, 28, diz: certamente eu creio que quando essa noiva eleita, chamada e posta no livro da vida, então virá um estrondo do céu que inundará, que afundará. Então virá um estrondo do céu que infundirá um tremendo batismo no Espírito Santo nessa noiva, até tal ponto que a arrancará da terra no rapto. Que arrancará da terra no rapto. Deus prometeu dessa forma. E em cima escreve, onde diz batismo do Espírito Santo, esta noiva, a transformação. E em cima escreve: batismo do Espírito Santo é igual à plenitude, virá um estrondo do céu. Vejam,
Então virá um estrondo do céu que infundirá um tremendo batismo no Espírito Santo nesta nova e escreve a transformação. Esse estrondo, vejam, é a voz dos 7 trovões falando à sua igreja, e em torno dessa palavra é que ela vai ser transformada, porque ele vem por sua igreja, a qual está a sua noiva, o qual está a ponto de ser raptada. Nós vimos assim nesses extratos, o reino de Deus se aproximou, que é o tema que nós temos para essa ocasião. Nos coloquemos de pé e assim deixamos nesse tema o reino de Deus se aproximou ao nosso apreciado irmão e amigo, o Dr. William Soto Santiago.